Pegue sua Bíblia, por favor, as crianças podem ir. Pegue a sua Bíblia, abre aí comigo em Números, capítulo 14. Quero ler alguns versículos aqui, do verso 1 até o verso 4. Números 14. Do verso 1 até o verso 4 somente, a gente se lembrar desse acontecimento aqui e ajudar a gente na meditação dessa noite. Nós vamos falar sobre medo, pânico e graça. E você pode olhar até pela telinha ali que graça é muito maior, né? Verso 1, capítulo 14 de Números diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Só até aí. Você já se assustou com alguma coisa que não é real, que não existe? Eu lembro que quando eu era criança, numa certa noite eu estava no quarto e comecei a olhar assim para alguma coisa diferente ali no quarto onde eu estava, que começou a parecer para mim que era uma pessoa que estava ali. Eu estava ali naquele quarto escuro e eu olhei aquele vulto e eu percebi que realmente tinha alguma coisa ali, e eu fiquei paralisado de medo por causa do que eu estava vendo. E é claro que eu não pensei outra coisa a não ser gritar. Meu pai estava em casa e eu gritei bem forte: pá! Meu pai entrou no quarto rapidamente, bateu a mão na luz, assim, na lâmpada, negócio assim, de ligar, que eu esqueci o nome, e a luz acendeu e eu estava assim, alucinado. E era assim, tinha uma enceradeira e a farda do meu pai estava na enceradeira, inclusive o chapéu dele, né, tipo, por isso estava lá. E era só isso, e eu gritei aquilo, meu pai chegou e eu estava chorando, e eu falei com eles, e meu pai falou: o que foi? Eu falei: tinha uma coisa aqui, tinha alguém ali. A essa altura eu já estava vendo que era roupa e tudo, né? Tinha ali. Ele: não, filho, não foi nada, calma. E eu chorava e disse: não, eu tenho certeza do que eu vi, tinha alguma coisa ali, pai, tinha ali. E ele chegou, me abraçou e falou: calma, filho, não foi nada. E aí eu me acalmei, e ele saiu do quarto, apagou a luz, e eu dormi. Por muitos anos eu tive medo de escuro, ainda na infância, entrando para a adolescência, e eu descobri uma coisa: eu era crente, né? Desde os 6 anos de idade eu já tinha esse entendimento de ser um crente. Eu aprendi assim, por uma experiência própria, ninguém me falou, mas eu percebi que quando eu cantava louvores a Deus, o medo passava. Às vezes eu ia, criança, se bobear, dorme sem tomar banho, né? Hoje, do frio que está fazendo, desconfio de vocês, irmãos. Todo mundo aqui vai tomar banho antes de dormir, mas criança pode ser o jeito que for, né? E eu odiava o banho todo o tempo que eu podia, mas... E lá em casa, de vez em quando, não sei porquê, esses momentos eu lembro, a lâmpada do banheiro estava queimada e tinha que tomar banho, né? Porque se deitasse, eu fiz a experiência de deitar sem tomar banho e levantei na chinelada, né? Não sei se alguém tentou isso, testou isso com seus pais também. Eu testei, não funcionou, né? Então eu ia tomar banho, mas com medo daquele escuro tremendo, medo tremendo escuro. E aí eu
pensava, por que eu esperei escurecer? Eu sabia que a lâmpada estava queimada, mas ia para lá e cantava enquanto eu tomava o banho, até terminar. E enquanto eu cantava, eu sentia assim, né? Tinha aquela convicção maior da presença de Deus ali, e o medo ia embora. Eu perdi o medo do escuro com o passar do tempo, graças a Deus, não tenho medo do escuro, mas até aprendi que o medo pode ter alguma utilidade. Porém, tem uma ampliação do medo que é perigosa e que é destrutiva, e a gente costuma chamar de ansiedade. Eu vou fazer um acréscimo nessa questão da ansiedade para dizer mais alguma coisa para você, mas ansiedade por enquanto, né? E que em situações específicas pode ser chamado de pânico. Na medicina, quando alguma coisa sai da normalidade, é chamado de doença ou de transtorno. Ou é doença ou é transtorno. Doença é quando tem uma causa física. Se tem uma causa física identificável, olha, você está sentindo essa dor no joelho porque tem um desgaste aqui nessa região e é por isso que o seu joelho está doendo. Isso é uma doença, pode ter um nome lá, é artrose, é artrite, é reumatismo, é isso, é aquilo. Tem alguma coisa que dá para ver ali. Quando essa coisa não dá para ver e a pessoa tem, mas tem um problema ali, é chamado de transtorno, não é facilmente identificável. E procurando rapidamente ali no Google, assim, você vai achar que transtorno de ansiedade, aí eu já acrescentei, já não estou dizendo mais apenas ansiedade, mas transtorno de ansiedade é um distúrbio de saúde mental que é caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias de uma pessoa. São exemplos de transtornos de ansiedade. Dentre os exemplos se inclui os ataques de pânico, ou transtorno obsessivo compulsivo também, transtorno de estresse pós-traumático. Isso aqui eu estou tirando lá de uma fonte, né? E aí eu quero só que você observe aqui que nessa definição aqui disse que incluem ataques de pânico. Veja, transtorno de ansiedade inclui ataques de pânico. Pânico até pouco tempo era considerado sintoma de transtorno de ansiedade, mas agora já não é mais. Até essa definição aqui está um pouco desatualizada, porque o ataque de pânico já foi classificado como uma enfermidade, um transtorno separado da ansiedade. A ansiedade é um transtorno de ansiedade é um, o pânico é outro transtorno. E a própria ansiedade, ela não tem 100 anos que ela deixou de fazer parte da depressão. Tudo antes era depressão. E aí, não, na depressão tem ansiedade. Falo que não tem 100 anos porque é Freud que começou a falar de forma dissociada da ansiedade e da depressão. O que eu estou falando essas coisas aqui para você entender que existe uma relação entre essas coisas. Existe uma relação entre depressão, ansiedade e pânico. Elas estão relacionadas, elas estão ali numa mesma região, numa mesma área, assim, do entendimento do que sejam essas coisas. Então, é isso que eu quero que você preste atenção para ajudar a gente no raciocínio aqui. Você entenda a relação entre essas coisas que costumam ter origens semelhantes no ser humano. Eu quero pensar com você aqui. Vamos pensar. O que é o medo? O medo, ele é um sentimento natural de autoproteção. O medo mesmo. Medo é pecado, pastor? Não, medo não é pecado. Medo de atravessar a rua é pecado? Não. Você tem que olhar para os dois lados, não. Quem já foi atropelado aqui, olha 4 vezes, né? 2 para cada lado, né? Olha. Mas você, se for uma pessoa normal, você olha na direção para onde está vindo o carro. Isso é medo.
Mas isso é uma bênção. Se você não tiver medo, se você não tivesse medo, você não estava nem aqui, você já tinha morrido. Porque você já tinha enfrentado alguma coisa que não era para enfrentar, e você já teria morrido. Então, medo não é um problema. Ansiedade, o que é a ansiedade? Por isso, eu estou fazendo aqui uma qualificação diferente, tá? Porque a gente normalmente fala, gente, o medo é pecado. E você vai ouvir eu dizendo em outras pregações que o medo é pecado, tá? Mas eu quero que você entenda que tipo de medo que é pecado, porque o medo natural assim não é pecado. Você tem, eu tenho medo de cachorro, não passa a mão em qualquer cachorro, não enfio a mão pela grade, lá tem um pitbull, não enfio a mão pela grade, vem cá, gracinha, você não faz isso porque você tem medo, e isso aí é normal, não é pecado. Ansiedade, o que é a ansiedade? Ansiedade é uma antecipação previdente do futuro, que leva você a agir de uma forma planejada. Então, de certa forma, a ansiedade nem sempre é pecado. Puxa, hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho, estou ansioso, não, estou pecando. Não, você está se preparando para enfrentar aquele momento ali e resolver da melhor maneira. Se você perguntar, pastor, você fica ansioso antes de pregar? Eu vou falar, 101% das vezes. Uma ansiedade que é aquela, de certa forma assim, aquele incômodo de que eu preciso chegar lá e compartilhar com os irmãos da melhor forma possível para que eles possam compreender, e que aquilo que eu vou compartilhar tenha fundamento na palavra, porque é a palavra de Deus que transforma. Então isso é o que me dá ansiedade. Eu sou uma pessoa antes de pregar e outra depois que eu preguei. Normal. Mas o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é um estado de apreensão intensa e medo resultante de um evento ou de uma situação ameaçadora. E o interessante é que esse medo, veja, é uma intensificação tão grande a respeito de um evento, alguma coisa que pode acontecer ou que ameaça, e que essa situação nem é um fato, não é necessário, é mais do que um planejamento, é um medo de que, e com um receio de que vai dar errado. Essa ansiedade que deixa que, como vai dar errado e vai ser amanhã, ele já não te deixa dormir essa noite, porque você passa a noite tentando encontrar uma solução para aquilo que às vezes nem é para você resolver. Às vezes é um incômodo a respeito de uma pessoa que você queria que agisse de forma diferente. Você já tentou, você já brigou, você já foi amigo, você já falou doce, amargo, tudo você já fez e não conseguiu, mas ainda você está tentando. Isso gera um estado emocional em que você fica num alerta permanente. É por isso que perde sono. É como se você estivesse prestes a ser atacado, mas não está, mas você sente como se fosse. Então é um alerta, essa coisa contínua. Agora, o pânico, e especialmente o ataque de pânico, ele é o quê? Ele é uma síndrome, ou seja, ele tem um conjunto de sintomas. Quando fala síndrome é porque tem um conjunto de sintomas, mas ele é algo que acontece em um período curto, que dura, um ataque de pânico dura algo em torno de 10 minutos, talvez um pouco mais. Não vai chegar a 30 minutos um ataque de pânico. Mas naquele momento, o medo e o desconforto é tão intenso que a pessoa se vê paralisada. Ela se vê numa situação que ela quase não consegue explicar o que é que ela está sentindo. São sintomas que aparecem assim, parece que do nada, abruptamente surge ali. E no diagnóstico, eu estou dizendo essas coisas aqui só para situar você, tá? Eu quero falar da palavra do Senhor aqui, mas para você situar sobre o que é que nós estamos falando quando a gente fala assim, ataque de pânico, quando a gente fala de transtorno de ansiedade. Você já consegue diferenciar medo de pânico a essa altura? Você está conseguindo, né? Você já consegue diferenciar ansiedade normal, que é da vida, que é bênção de Deus até para te ajudar a te pôr para frente, e o transtorno de ansiedade. Veja que no pânico, os psiquiatras dizem, olha, são
vários sintomas que estão agregados ali. Se você tem 4 desses sintomas nesse momento, que é chamado então, de fato, foi um ataque de pânico, estão tontura, palpitações, tremores, falta de ar, dor no peito, medo de enlouquecer, calafrios, formigamento, medo de morrer, náusea. 4 desses juntou o I mais, não foi só um episódio, porque pode, por causa de um evento, qualquer um de nós pode ter uma reação dessa. Num susto, né? O pastor, semana passada, passou susto em vocês, espero que hoje não passe, né? Porque já testei o coração, já está todo mundo aprovado, mas pode passar mais um ano sem vir no médico, né? No cardiologista, né? Mas estou dizendo assim, que uma situação, ela pode desencadear em você isso, e nem por isso alguém poderia dizer que você tem a síndrome do ataque do pânico. Mas se essa situação é recorrente e compõe-se de pelo menos 4 desses sintomas, é possível que um psiquiatra, não estou aqui te ajudando a se diagnosticar não, irmão, eu estou aqui dizendo o que é que o profissional, que é o psiquiatra, chama psiquiatra mesmo, tá? É um médico, ele é que faz diagnósticos. Pastor não faz diagnóstico, ninguém mais faz, o psiquiatra. Então, pode ser que você fosse diagnosticado assim. É sobre essa ansiedade intensa que é chamada de transtorno de ansiedade. E esses ataques de pânico é que eu quero conversar com você hoje. E eu, a essa altura, acredito que você já conseguiu perceber ali que há assim, um espectro, né? Uma progressão, níveis, ok? Um nível de medo que é normal, um nível que é exagerado, um nível de ansiedade que é normal, um nível que é problemático. E aí a gente sabe que Deus criou o medo. Então, se o medo ele é útil, o medo me preserva a vida, o medo é bênção. Agora, o pânico não, né? O pânico não me ajuda a viver. Então, de certa forma, a ansiedade e o pânico, o transtorno de ansiedade e o de pânico, eles são um abuso ou um exagero, uma exacerbação, um aumento de algo que não é necessariamente ruim. E aí você vê como o pecado é parasita. Eu preciso explicar pecado, vou explicar pecado aqui, tá? Pecado é parasita, porque o pecado ele sempre está associado com alguma coisa que é boa, que é criada por Deus, mas que é distorcida em algum momento. E é preciso sempre ensinar de novo e de novo e de novo o que é pecado, porque algumas pessoas, quando a gente fala pecado, acham que é assim, é um rótulo que a gente está colocando, você é um pecador, você, tá vendo como é que você é errado? Eu chamei você aqui para falar de ansiedade e medo e pânico, para falar que você é pecador, você não merece, não foi nada disso. O pecado é uma constatação simples, irmão, é igual você constatar uma doença. O pecado é você constatar que algo não está conforme o padrão de Deus. Tudo aquilo que está fora do padrão de Deus, do plano de Deus, é pecado, ou seja, está em desordem. Você lembra quando Deus criou o mundo, que era um caos? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas estava lá trevas, estava lá tudo sem forma, estava lá aquela confusão, aquele caos, e vem Deus e coloca ordem. Disse Deus, haja luz, e ele começa a colocar ordem. O pecado ele vem trazer a desordem, ele desordena as coisas que Deus fez. Então a criação maravilhosa de Deus, que nos criou com saúde, nos criou para viver bem, nos criou para a vida eterna, de repente tudo começa a dar o contrário. E aí eu não posso dizer para você que não é pecado, é sim pecado, e é um abuso
Quando há um abuso da ansiedade, você pegar a ansiedade que é simplesmente para te ajudar a planejar a vida e resolver os seus problemas, e você fala, gostei demais, eu vou ficar com ansiedade agora sempre. Aí é pecado, é estar em desordem, tá bom? Mas nós não falamos tudo não, continua caminhando no raciocínio aqui que você vai entender melhor. E eu quero agora voltar então para o texto que nós lemos, que nós vamos perceber o que é que está acontecendo com os israelitas aqui, e o que isso pode nos ajudar, assim, de forma ilustrativa, pode nos ajudar a entender essas coisas das quais nós estamos falando aqui. Qual que era a tentação dos israelitas aqui? A tentação deles, diante das notícias que eles receberam, foi a de voltar atrás. Na verdade, eles falaram coisas desconexas, coisas até impossíveis de ser feitas. Eles estão aqui depois que eles receberam o relatório dos espias. Vocês lembram? Veja, o povo tinha saído do Egito. E como foi que o povo saiu do Egito? Saiu de lá por uma ação poderosíssima de Deus. Deus disse, e ele falou isso para Moisés: eu ouvi o clamor do povo, eu vi o seu sofrimento, eu desci a fim de livrá-lo. Deus fala, eu mesmo vou livrar vocês. Ele desbanca todos os deuses do Egito, envergonha todos eles. O último é Faraó, que era também divinizado no Egito. Ele destrói o exército de Faraó, abre o mar, passa o povo, fecha o mar, mata os exércitos dos inimigos, colocam eles lá de fronte da terra. Aí vai lá 12 espias. Dos 12, apenas 2 confiaram na promessa de Deus. Os outros 10 só viram os problemas e chegaram lá para o povo, e a Bíblia diz que eles desesperaram com o povo, porque eles disseram assim: olha, a terra que está lá é uma terra que come os seus habitantes. Nós chegamos lá, tem os gigantes, nós éramos diante deles como gafanhotos e tal, e desesperaram com o povo, carregando um caixão de uva, caixão não é tipo terra, não, um cacho enorme de uva, tá? Aquele cacho tremendo de uva, um cacho de uvas, Júlia, um cacho, entendeu? De uvas, ela, piada interna lá de casa, sabe por quê? Mas eles vendo que a terra realmente era boa, que a terra realmente manava leite e mel, tudo que Deus falou estava lá. Deus tinha trazido eles até aqui com mão poderosa, mas diante daquelas palavras, eles entraram em desespero, baseado no que não era real. Qual era a realidade a respeito de eles morrerem, seus filhos morrerem, todo mundo aqui vai morrer, nós vamos morrer, não é igual aquele personagem lá da Era do Gelo, nós vamos morrer, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, tudo vai dar errado, afinal de contas, por que Deus não matou de Egito, já que Deus queria matar? Deus quer matar. Deus não nos ama e quer matar todo mundo e tal. Eles entraram nessa histeria ali coletiva, né? Essa coisa que não era real. Você podia dizer assim, uma coisa meio maluca, né? Quais eram os dados? Então, será que os tais gigantes lá são mais poderosos do que os exércitos de Faraó? Será que são mais poderosos do que a morte que, ordenada por Deus, passou matando lá no Egito e pulou? Ele pulou a gente lá para matar a gente aqui. Ou seja, não tinha uma realidade naquilo. Eles desejaram voltar para aquilo que era realmente morte e escravidão, que era o Egito, por causa de uma fantasia. Naquele momento de adversidade, naquele momento para eles parecia muito real que eles estavam de frente para a morte, eles iam morrer. Eles acreditaram por algum momento que Deus tinha levado eles ali para fazer o mal a eles. E perceberam para si um futuro trágico, coletivamente. Olha que coisa louca. Um quadro generalizado de ansiedade, possivelmente pânico, mas é claro que eu estou usando isso tudo ilustrativamente, porque não tinha lá um psiquiatra para fazer a fila, né? Vamos fazer o exame, vamos conversar com um por um, vamos diagnosticar, você é ansiedade, você é transtorno de pânico.
Não, você está na ansiedade normal. Não, você, né? Porque tinha uns também acreditavam, né? Tinha gente que nem falou, gente, isso não é problema. Eia, o Senhor disse que vamos entrar lá. Isso vai ser problema, não? Qual o problema? É gigante? Só porque a gente é baixinho? Gigante não é problema. Vocês estão olhando para nós? Vamos olhar para Deus. Mas eu estou usando ilustrativamente, porque lógico, o médico não usaria, não falaria isso, que ali estava todo mundo com transtorno de ansiedade ou com ataque de pânico. Mas a dinâmica do processo é que eu quero que você entenda. Essa dinâmica do se ver diante de algo e começar de repente a fantasiar o que não é realidade, porque o seu pensamento ele já de certa forma está tomado por uma condição de permanentemente ver as coisas de uma forma ruim. Essa dinâmica que eu quero que você perceba, e que você perceba que você, assim como aquele povo, também está num caminho. Veja que a história de Israel é um exemplo para nós, para a gente fazer um espelho para a nossa vida. E a gente muito facilmente joga pedra nos israelitas, mas você podia ser um deles, irmão. Eu podia ser um deles. Quem garante que eu estaria com Josué e Caleb, se eu não estaria também lá desesperado? A gente precisa entender, irmãos, que ansiedade, pânico e outros nomes mais, outros 1000 rótulos aí que possa haver, são questões que acontecem no meio do povo de Deus. Às vezes numa maior ou numa menor medida, mas é uma realidade que nós precisamos falar dela, encarar, discutir e procurar respostas na Bíblia. E quando a gente entende, o Senhor Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo na Bíblia nos leva a perceber que há uma caminhada, há um desenvolvimento, há uma progressão na nossa vida, na vida dos crentes. E há uma progressão de ansiedade para transtorno de ansiedade. Há uma progressão de medo para pânico. Há uma progressão de depressão para morte. É para o autoextermínio. Há uma progressão aí. E o que a gente precisa ver na palavra? Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nem sempre o que você está achando que é, por causa de uma situação, às vezes uma situação tecnicamente desesperadora. Se eu excluir a pessoa de Deus e tudo que o povo de Israel vivenciou até chegar ali na porta da terra prometida, eu daria razão para eles de estar com medo. Eles não eram um povo preparado para a guerra, lá tinha um povo que parecia mais forte do que eles. É racional. É irracional quando você já viveu tudo que você já viveu com Deus e você está desesperado. Há caminhos que ao homem parece direito, mas dá em caminhos de morte. O caminho direito para eles pareceu voltar para o Egito, mas aquilo era a morte, gente. Aquilo era a morte. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, disse Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí eu pergunto para você, em que bases o povo deveria ter lidado com o desafio da terra prometida? Com base em que fatos? Com base em que? O fato de que tem gigantes na terra ou o fato de que Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo que se revelou a nós, disse que vai nos colocar ali naquela terra? Então, isso, nós lidamos com isso, você lida com isso todo o tempo. Quando você está diante de uma adversidade, você tem que se perguntar se é ela que vai determinar a sua ação, se é a adversidade, ou se é o Deus a quem você serve, que vai determinar a maneira como você vai agir. E não lidar biblicamente com a ansiedade abre espaço para o pânico, abre espaço. Se você for uma pessoa que vivencia a ansiedade profundamente, o transtorno de ansiedade, você chegou lá e não sai de lá, a possibilidade de você vir a ter uma crise de pânico é maior do que para outra pessoa. Até poucos anos, como eu falei para você, era considerado simplesmente um sintoma, porque você pode
ter o transtorno de ansiedade e não ter o ataque de pânico. Mas quem tem ataque de pânico tem ansiedade. Você não tem um ataque de pânico sem nenhum tipo de ansiedade na sua vida. Progressão. A ansiedade, o transtorno de ansiedade e do pânico leva você a acreditar no que não é real. E na crise as decisões erradas são fáceis de ser tomadas. É fácil você tomar medidas e ações erradas diante disso. Qual que é a realidade que o crente, enfrentando depressão, enfrentando ansiedade, enfrentando pânico, ou enfrentando outra enfermidade do tipo transtorno, precisa lutar para enxergar? A primeira realidade que ele precisa lutar para enxergar, no meio das aflições pelas quais nós passamos, porque a Bíblia não diz que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte, pelo contrário, ela diz que passaremos, mas que lá nós teremos boa companhia, a companhia do Senhor. Nós precisamos saber que a primeira realidade é que vales sombrios existem na vida das ovelhas. Existem vales sombrios. E se você não está passando pelo vale sombrio, cuidado com o que você está pensando ou dizendo de alguém que está passando por um vale sombrio. Quem sabe esse vale sombrio chamado transtorno de ansiedade, quem sabe esse vale sombrio chamado transtorno de pânico. A questão é que existem sim vales sombrios na vida de ovelhas, mas o bom pastor, com a sua graça, também existe, e ele é maior do que aquilo que está esgotando a sua esperança. Essa é uma realidade que você precisa lutar para conseguir perceber, mesmo enfrentando a luta, que alguém até diagnosticou, falou, está aqui ó, o seu laudo aqui, ó, você é isso. Bom, você pode receber o laudo, você pode entender que você está vivenciando aquilo, mas como um crente no Senhor Jesus, você precisa se lembrar, e nós já falamos aqui várias vezes, vou falar de novo, que o seu pecado não define você. E a questão do seu pecado, ele pode ter, e a gente vai falar mais disso mais adiante, pode ser, você é culpado? Pode ser que você seja, pode ser que outro seja culpado, não interessa isso. Vamos pensar aqui concretamente, só no caso, no problema aqui. Mesmo que você seja culpado, não é o pecado que define você, mas a graça de Deus é que passou a definir você. E é para isso que você precisa olhar. O Salmo 23:4 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se for pecaminoso e tal, eu estou nessa situação, mas é pecado e tal. O Senhor Jesus, ele veio justamente por causa do seu pecado, é por isso que ele foi para a cruz. E ele entrou na sua vida te conhecendo bem. O Senhor Jesus não está rejeitando você por causa do caos que possa estar na sua vida. O Senhor Jesus está entrando decidido na sua vida. Como ele entrou no caos lá em Gênesis para pôr ordem, o Senhor Jesus não se assusta com o seu caos, e não é porque há um diagnóstico, há uma constatação, seja com o nome de síndrome ou seja com o nome de pecado, que o Senhor Jesus está virando as costas para você. Pelo contrário, ele é salvador justamente porque ele entra nessas encrencas aí. Então, eu preciso me lembrar que Isaías 40:11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Veja o que está dizendo a respeito do Senhor Jesus, que como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Esse é o pastor. Então existe o vale sombrio, porque esse vale sombrio, você sabe que Salmo 23 é aquele salmo do Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas é esse salmo que fala do vale da sombra da morte. E ele é o bom pastor, e como bom pastor, ele apacenta o seu rebanho, mesmo quando ele está passando por esse vale aí. A segunda realidade que eu quero que você se lembre é que Deus oferece misericórdia, socorro e graça para os que creem nele. Hebreus 4:16. Olha, degusta aqui esse versículo assim, vamos ler devagarzinho para você pegar cada pedacinho dele, Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vou ler de novo.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que esse texto está dizendo? Que o Senhor, Ele nos oferece misericórdia, que é compaixão, misericórdia. A gente sempre fala, explica essa palavra, córdia, de cardia, de coração, e miséria, de miséria, o Deus que coloca o seu próprio coração na miséria humana. Então, o texto está dizendo que nós devemos nos achegar, porque nós receberemos da parte do Senhor misericórdia, também receberemos graça. Por quê? Porque seja como for, se a questão que está te levando à ansiedade, o transtorno de ansiedade até, e ao pânico, se é uma questão até de culpa, porque muitas pessoas estão sofrendo por culpas, que ficam lá rodando a sua cabeça. Ele já pediu perdão, foi perdoado pelo Senhor, mas aquilo está lá rodando a sua cabeça, e está aí com... Olha, a palavra de Deus diz que nesse trono da graça, é o trono da graça, nós achamos lá graça que é perdão. A resposta para a culpa é o perdão que há em Cristo Jesus. Então pare de supervalorizar até mesmo o pecado. Se você o colocou diante do Senhor Jesus, Ele perdoa o seu pecado. Ele quer a sua mudança, sim. Ele quer a sua santificação. Mas vamos combinar aqui, em nome do Senhor Jesus, por causa da palavra de Deus, que há perdão junto ao trono da graça. Então a culpa, ela não pode escravizar você. E se ela está fazendo isso, você tem que saber que ela é ilegítima. Ela não tem o poder da lei para matar você, para acorrentar você. Por quê? Porque junto ao trono da graça nós achamos graça, perdão. Também aqui diz que nós achamos não apenas misericórdia e graça, mas também achamos socorro diante do trono da graça. E aí eu quero que você entenda que mesmo que você esteja passando por essa angústia severa, por esse transtorno, que já deu até o rótulo, deixa eu colar em você o rótulo aqui, vou colar em você. Se colou o rótulo em você, não interessa, porque há socorro do Senhor para aqueles que estão vivendo isso. Então, não é... mas você tem socorro, eu estou clamando a Deus e eu ainda estou passando por isso. Não quer dizer que esse socorro vem em um instante. Porque a própria salvação, veja que nós somos salvos desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. É isso que a Bíblia diz. Ela diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, socorrido. Mas o que nós temos logo depois disso? O teletransporte para o céu? Não. Nós vivemos uma vida na qual nós vamos enfrentar algumas situações. Por isso que Jesus disse que o caminho é estreito. Então, nesse caminho, nós vamos junto com outras pessoas, outros companheiros de fé, que estão passando talvez por aquilo que nós estamos passando, ou estão passando por outras coisas. Não tem ninguém flutuando para o céu. Nós estamos caminhando, irmãos, um passo de cada vez, às vezes passos difíceis, mas passos para frente, em direção à nossa redenção. Estamos sendo socorridos, mesmo quando nós não achamos que estamos sendo socorridos, mesmo quando nós não percebemos a presença de Deus, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a menos que Jesus seja um mentiroso, Ele está na sua vida no dia que você não está vendo nada, no dia que você não está conseguindo nem orar, no dia que você está perdendo o fôlego, está perdendo a respiração, e o teto abaixou, e você acha que vai enlouquecer, que são coisas típicas de um ataque de pânico. Nem por isso o Senhor Jesus deixou de estar ali com você, e Ele está socorrendo você sim, ainda que você esteja passando por isso. O Senhor não desistiu de você, Ele está ali. Então é preciso a gente se lembrar disso. Essas são as promessas do Senhor. Agora também é bom a gente observar as coisas que Ele requer de nós, que também estão nesse versículo, que Ele diz assim, acheguemos-nos, O Senhor quer que você se achegue a Ele. Então, se você quer desfrutar
de uma transformação na realidade da sua vida, se você quer ter uma perspectiva diferente, se você quer conseguir ver as coisas como elas realmente são, quer ter a visão de Josué e de Caleb, por que Josué tinha aquela visão? Você vai olhar a história de Josué, porque enquanto Moisés, você vai perceber, lê depois a história de Josué como um todo, você vai ver qual é a inclinação dele. Josué é a pessoa que quando Moisés ia para buscar o Senhor, numa tenda que ele armava para buscar o Senhor, Josué ficava de longe lá observando, e quando Moisés saía, ele ia para lá. Ele sempre procurou, ele estava sempre ali. Quando Moisés olhava para o lado assim, ele achava logo Josué. Josué era uma pessoa que buscava, ele queria aquilo que ele via que Moisés tinha, ele estava à procura do Senhor, ele buscava o Senhor. Então, o Senhor quer que você se achegue a Ele. Isso fala das disciplinas espirituais. Você, olha, é o sonho de todo mundo, né? A pessoa passou por tantas coisas, essa ansiedade não é normal e tal, vou no psiquiatra, estou passando isso e tal. Não, isso aí é um transtorno de ansiedade, você vai tomar esse remédio aqui. Quando eu tomar esse aqui, eu vou sarar? Não, o médico não está te prometendo isso. Você vai começar um tratamento que vai te ajudar a lidar com aquilo que você está passando, inclusive na área de transtorno, porque se eu tiver dor de barriga, o médico me dá um remédio para dor de barriga, ele sabe como funciona a dor de barriga e tal, é uma coisa mais objetiva. Se eu estou com dor de cabeça, ele me dá um remédio que é mais objetivo, porque sabe que provoca dor de cabeça, como é que dá para identificar. Essas questões aí, é um auxílio que você pode ter num determinado medicamento. Todo mundo queria essa solução assim. Agora, quando é de Deus também, e aí a gente declara que essas verdades que eu acabei de falar, que o Senhor Jesus está presente, que Ele socorre. Você se lembra da pregação do domingo passado, do coxo que foi levantado, o Senhor falou para ele, pega a tua cama, levanta daí, vai embora. Aí você fala assim, pronto, então agora Jesus, faz agora. Se Jesus não quiser fazer agora, e se é importante o processo na sua vida? Aprender as coisas que competem a você. Lembra quando os discípulos falam com Jesus, Senhor, agora que o Senhor vai inaugurar o reino aí, vai sentar no trono, como é que vai ser esse negócio agora? Jesus fala, não. Mas compete a você saber o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é um episódio que mostra pra gente o quantas vezes a gente está querendo fazer a agenda para Deus, e Deus não está obedecendo a nossa agenda. O que compete a você e que vai abençoar você? As disciplinas espirituais, essas aí competem a você. Então, se achegue, quer dizer, você precisa disciplinar a sua vida, e eu reconheço que se você está na condição de estar com um transtorno de ansiedade, isso agora, nesse momento, pode ser mais difícil para você. Contudo, não será impossível para você, porque a Bíblia diz que não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. De modo que mesmo que você esteja nesse momento vivendo algo, que você está diagnosticado, está tendo que tomar remédio, aí isso não passou, o remédio pode ter ajudado ou não, e não resolveu, estou orando, mas ainda estou com problema. Veja, a disciplina visa colocar em ordem a sua vida. Então, Bíblia, oração, a igreja, a santificação, a submissão à palavra do Senhor e uns aos outros, que leva você inclusive a recorrer, procurar ajuda quando você está em necessidade. Tudo isso faz parte desse se achegue, acheguemo-nos. Chegar a Deus, existe um caminho bem escrito, bem ensinado na palavra do Senhor. Ele requer de você ainda que você confie, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Confiadamente. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
É chegar, mas com a convicção da verdade que você conhece em Cristo, mesmo que você esteja diante dos gigantes da terra prometida. Mas é a terra prometida, e tem que lembrar de quem prometeu, e qual é o poder daquele que prometeu. Então é tirar o foco do problema em si, do desafio, e colocar naquele que dá a você condição de enfrentar o desafio. Portanto, vai requerer perseverança. E essa perseverança vem ainda para um aguarde do Senhor, porque aqui ele diz receber socorro em ocasião oportuna. Deus tem o tempo e o modo. É preciso a gente se lembrar então que é na ocasião oportuna da parte do Senhor, porque há um propósito no sofrimento pelo qual você está passando. E eu entendo que é sofrimento, e eu entendo que é pesado, mas como eu já disse, não é mais do que você possa suportar, especialmente pela presença desse Supremo Pastor que pega os cordeirinhos dele na mão e carrega quando eles não conseguem andar. Aí você me pergunta, mas e se demorar a resolver? Irmão, se demorar, não rejeite a humilhação, porque eu sei que é humilhante a gente estar doente, é humilhante, e faz parte do tratamento de Deus e do seu grande propósito de nos fazer semelhantes a Cristo, o passar por humilhações, provações. Você não está em pecado porque você está passando por uma humilhação. Jesus Cristo, ninguém foi mais humilhado que Ele, nunca teve pecado. Então, é humilhante? E agora eu quero apelar para a palavra de Deus, que diz em 1 Pedro 5,6 em diante, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, olha o tempo oportuno de novo, vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, lançar a ansiedade sobre Ele, quer dizer, puxa, eu estou ansioso, essa ansiedade está passando da conta, mas eu preciso lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Por quê? Porque eu sei que o fato é que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de vós, Ele está cuidando de você no meio de um atropelamento, e você é a vítima. No momento que o carro bateu e você ainda está fazendo a pirueta antes de cair no chão, o Senhor não abandonou você. E é difícil de acreditar, não, Jesus me abandonou 5 segundos, que foi o tempo da pirueta, depois caí no chão, aí o Senhor voltou e começou a me ajudar. Não, o Senhor não deixou você 5 segundos, nem um segundo. Se você crê num Deus que governa, Ele não está lá assustado, ai, guerra na Ucrânia, meu Deus, meu eu mesmo, né? Eu vou falar meu Deus, né? Deus está assustado, Deus está no controle. Por mais que as circunstâncias sejam terríveis a tal ponto que possam levar você até mesmo à morte, ou Deus não estava no controle quando Estevão estava sendo injustamente apedrejado e foi apedrejado até a morte? Onde estava Deus? Onde está Deus no momento do seu sofrimento? No mesmo lugar onde Ele esteve no momento em que Cristo agonizava na cruz e dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi justamente porque Ele assumiu os nossos pecados. Ele sim foi desamparado, nós não fomos desamparados. Para que nós não fôssemos desamparados, o Senhor Jesus se viu desamparado na cruz. Então é um ultraje quando a gente cede à tentação de crer que nós não estamos sendo amparados por Deus, lançando a ansiedade. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Como vou resistir se eu estou ansioso? Resista, porque Deus tem suprido. Resista, porque Deus tem dado poder. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Digo mais, não é só você que está sofrendo do que você está sofrendo, outros irmãos seus estão sofrendo o que você está sofrendo, ou pior, só não estão sofrendo mais do que eles dão conta, cada um segundo a capacidade que Deus tem suprido. Então, aí ele ainda termina assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, irmão, porque se você passar aqui
O sujeito morreu com 90 anos, mas sofrendo do dia que nasceu até o dia que morreu. Não foi pouco, né? Um pouco. Porque não há de se comparar à glória que há de ser revelada. O tempo que nós passamos aqui na terra, mesmo que seja total, 100% de sofrimento, não é de se comparar com a eternidade de glória na presença do Senhor e a alegria que nos está proposta. Então, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você está desesperado porque o problema está além das suas forças, não é? E pode estar mesmo, você já está até tomando remédio e está tentando, mas parece que coisa não progride, está fora das minhas forças, estou sofrendo. Está sofrendo por um pouco e o próprio Senhor Jesus há de aperfeiçoar você, Ele há de firmar você, Ele há de fortificar você, Ele há de fundamentar você, porque salvação não é eu que aceito a salvação, salvação é Cristo me amando e nem me aceitando não, Ele me catou pelo cabelo, Ele me juntou ali, salvação é uma intervenção de Deus poderosa demais. Você não pode achar que você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, mas agora eu estou fraco na fé. Não é isso não, irmão. Fraqueza a gente passa por elas mesmo, mas o Senhor Deus é muito determinado nessa questão de salvação. Ninguém tirou Ele do foco da cruz. Quando Ele foi para a cruz, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Ninguém, nem o diabo, nem o mundo inteiro, nada o tirou do foco. E o foco dele não era porque ele era masoquista, estava doido para abraçar aquela cruz. Na verdade, ele estava mirando, era você. Era você. Então é preciso crer que se você perdeu todas as esperanças em você mesmo, parabéns, mas você não perca as esperanças em Cristo Jesus, no seu amor determinado, porque essa é a segunda resposta que eu dou para você. Se você pergunta, e se demorar? Não perca o foco no amor de Deus. Não perca o foco no amor de Deus. Estou passando, pastor, passando por isso. Você não sabe o que é passar por um episódio de pânico. Irmão, eu realmente não sei. Já li descrições, já li testemunhos de pessoas. Eu nunca tive. Eu tive a ansiedade pecaminosa, e é uma tentação para mim. Não creio que eu tenha tido um transtorno a ponto de eu ser diagnosticado, não sei. Nunca perguntei. Se eu perguntasse, me consultasse, e não é errado se consultar, poderia ter sido diagnosticado sim, não sei. Mas eu tenho certeza que eu nunca passei por aquilo que é descrito como um ataque de pânico. Mas não perca o foco, mesmo na crise. Não perca o foco no amor de Deus. Não perca o foco no amor de Deus. Porque 1 João capítulo 4, verso 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Quantos mil anos tem que essa Bíblia está escrita, irmão? Muito antes de qualquer tratado que possa tentar explicar o tormento que o medo traz. Aqui está declarado: o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, ou seja, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, a confiança supera o medo, irmão. A confiança em Deus supera o medo. Olha, é por isso que eu fiz essa arte assim: o medo, o pânico, lá, tá vendo? O medo, o pânico maior ainda, mas a graça é muito maior. A graça é muito maior. Na verdade, é porque tinha que ficar dentro da arte, porque tinha que fazer maior ainda, assim, maior saindo da tela. O tamanho dessa graça. Então, agora, para você que está aí rejeitando alguém que está em crise por medo e ansiedade, que talvez você fale aí: esse povo aí, né? Não
Você estava pensando em me abordar depois, né, irmão? Já vou cortando você logo agora, você não vai falar isso comigo, né? Pastor, que essas pessoas que não têm fé, né? Porque assim, a gente tem que confiar em Deus, né, pastor? Eu pelo menos confio mais em Deus e tal, sou crente, né? Tal, tenho carteirinha, sou crente, tá? Muito fácil julgar pedra. Muito fácil julgar pedra em quem está vivendo ansiedade e pânico. Mas tem duas verdades que eu gostaria que você pensasse aqui antes de discriminar uma pessoa que... Porque as pessoas têm vergonha de dizer. Às vezes a pessoa passou por uma crise tremenda, está tendo síndrome do pânico, já está diagnosticado, já foram vários episódios. Não tem um irmão em Cristo que sabe, porque a pessoa tem medo que se ela falar, ela vai ser apontada. Olha lá, aquele ali, ó, que tem crise de pânico lá. Falta de fé, né? A pessoa, não, se fosse crente, né, igual eu e você, não tinha, né? Antes de você fazer uma coisa dessa, eu quero dizer para você que o transtorno de ansiedade e o pânico são enfermidades. E quem nunca adoeceu, que atire a primeira pedra. Tá bom? Gálatas 4,13 é um momento muito íntimo do apóstolo Paulo falando com os seus filhos na fé, os Gálatas. E ele diz para os Gálatas o seguinte: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Vai saber por quê, irmão? Talvez ele ficou um tempo lá com os Gálatas, o plano dele não era ficar, mas ele estava doente, ele não aguentou ir para onde ele queria ir, e ele estava doente, falou: já que eu estou doente, vou ficar aqui, vou pregar o Evangelho aqui. E ele está dizendo aqui, eu estou aqui supondo, alguma situação semelhante a essa aconteceu. Por causa de uma enfermidade física, ele pregou o Evangelho para os Gálatas. E ele está dizendo: vocês sabem que foi por causa de uma enfermidade que eu preguei para vocês. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Veja o que ele está dizendo. Ele falou: eu tenho que elogiar vocês quanto a isso. Porque eu sei que... Chega lá o apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de quem? Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? Jesus Cristo de Nazaré, aquele das curas. Como é que é o nome dele? Apóstolo Paulo. Esse que chegou aí diz que esse moço aí, teve um dia que ele estava pregando e estendeu demais, parecia o pastor Enoque, e o povo caiu, um rapaz caiu lá da janela e morreu. E ressuscitou. O rapaz disse que mas está aí doente? Acho que não é não, né? Deve ser, o povo inventa, né? Uma tentação, irmão. Você vê um pastor doente, tem gente que se o pastor adoecer, sai da igreja. Deve ter saído uns aí quando eu tive Covid, que eu tive. Até hoje meu fato não está normal, meu paladar não está. Eu estou nem aí se eu vou sarar ou não vou sarar, não, irmão. Não parei de comer, devia ter parado, né? Para emagrecer. Eu parei, estou comendo, estou alimentando, está bem, está bênção. Enfermidade, sequela. Vai passar? Não sei. Uma tentação, quando você vê alguém enfermo, você desprezar. E ele diz: olha, mas vocês não me revelaram desprezo, vocês não me desprezaram, vocês me trataram como um anjo de Deus. Uma pessoa que está enferma continua sendo um crente em Jesus Cristo, ele continua sendo um portador do Espírito Santo de Deus, ele pode pregar, ele pode falar de Deus, mesmo que ele esteja enfrentando o que ele está enfrentando. Então calma lá, antes de apontar para alguém que está passando por algo que você não está passando. Toda enfermidade tem origem no pecado? Sim, nem que seja no pecado original. Toda enfermidade tem, mas não significa necessariamente que a enfermidade que a pessoa está passando seja de origem pecaminosa dele. Lembra o que os discípulos chegaram e falaram: Senhor Jesus, vamos fazer uma conferência teológica aqui, já que o Senhor é o Theo, né, da teologia. Quem pecou? Esse rapaz aí ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus não emendou na conversa com eles. Ele falou: vamos trabalhar enquanto é dia. Nem ele, nem os pais, para que a glória de Deus se revelasse, fosse manifestada nele. Interessa, para que te interessa? Não, eu quero saber se o Hugo é pecador mesmo. Então Jesus, pecador mesmo, né? Esse aí é mais que eu, né? Jesus nasceu assim, certo?
Eu nasci cego, né? Então meus pais não pecaram e nem eu para que eu fosse cego, né, Jesus? Você fala, que conversa fiada é essa? Interessa saber? Pessoa que passou por um estresse da guerra, aí, né, muito comum, a gente vê vários filmes, né, isso é estudado, a pessoa tem, às vezes, sonha ou tem uma alucinação de que ele está na guerra, ele passou por uma guerra. Você acha que uma pessoa que caiu a bomba do lado da casa dele, e ele viu a criancinha morta, ele viu a atrocidade lá, ele fica igual? Ele, não, nada aconteceu, ainda bem que a guerra está no passado, eu pelo menos estou bem. Não está não. E a guerra é pecado, e é por causa do pecado, e o mundo é pecaminoso, e aquela situação não era para ter acontecido, mas ele passou por aquilo, e agora porque ele alucina por causa da guerra, você vai repreender em nome de Jesus, deve estar endemoniado. Não está endemoniado não, irmão. Quando tem demônio, a gente sabe, expulsa em nome de Jesus. Não é quem pecou. Outra coisa que você deve pensar antes de discriminar: transtorno de ansiedade e pânico são pecados? São. Nem que seja no sentido que eu expliquei para você, que tudo que está fora da ordem planejada por Deus é algo que pode ser enquadrado na categoria de pecado, é algo que está desordenado, não é o plano de Deus. Se não é o plano de Deus, é pecado. Já falei para você que se é pecado da pessoa ou não, nem é da sua conta intervir ali ou ficar pensando a esse respeito. Eu estou falando objetivamente, tá? É pecado? É. Então quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ah, não, no caso, hoje é você, Hugo. No caso do Hugo, eu sei que ele está com essa enfermidade por causa do pecado dele. Vamos dizer aqui que fosse uma doença sexualmente transmissível. Aí o sujeito foi lá e não foi com a esposa dele que ele pegou. Claro que foi pecado, está claro que foi pecado. Então, vamos apedrejar. É esse o evangelho que você aprendeu? Ou é uma coisa, reconhecer que é pecado não é problema. A gente precisa reconhecer pecado, irmão. Por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas faltas uns aos outros para serem curados. A questão é que a mesma graça que um pecador, que você sabe o pecado que ele fez, a consequência do pecado que ele fez, é a mesma graça que você, bonitinho, que acha que seus pecados são cheirosos, que ninguém conhece, é a mesma graça que você precisa para não ir para o inferno. Então você devia se compadecer do pecador, ao invés de dizer: é um pecador miserável, devia ir para o inferno, não merecia ser membro da nossa igreja, não merecia isso, não merecia aquilo. Não, seja qual for, você pode achar que o seu pecado é pequeno, mas não é. Então, para a gente terminar aqui, orientações práticas finais aqui, para você que está passando por essas questões, transtorno de ansiedade, que está passando por síndrome ou o transtorno do pânico, não é errado você esperar ou pedir apoio para quem você ama, e especialmente para os seus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, se tem esse problema aqui nessa igreja, isso vai acabar, não vai prosperar. Esse problema de você não dar conta de ouvir que uma pessoa pecou e que ela precisa de ajuda. Você precisa saber que você pode ter a esperança de encontrar nos seus irmãos apoio e ajuda, socorro, assim como nosso Deus tem nos socorrido. Você pode ter esperança de que você vai procurar e vai receber ajuda, e não um empurrão para você acabar de afundar. Então você pode ter esperança, você não está esperando nada demais se você está esperando apoio e não discriminação e conversa fiada daquelas pessoas que você ama, porque às vezes as pessoas que a gente ama são as que têm maior poder de afundar a gente, porque são as pessoas que têm poder de levantar a gente.
momentos difíceis da minha vida, eu esperava da minha esposa um apoio. Graças a Deus eu tive. Porque se ela juntasse, ela falasse assim, ó, não vou falar nada, eu só vou colocar em cima de você essa peninha aqui, ó. Lá, sabe aqueles desenhos animados? A peninha vai, eu não aguentava mais nenhuma pena, se fosse ela que colocasse em cima de mim. E ela não colocou. E só dela não ter colocado, ela já me ajudou demais. Só ela. Sem falar do apoio. Então, eu quero dizer para você que está passando por transtornos e problemas sérios como esse, que não é nada demais você esperar e querer e buscar e procurar ajuda naquelas pessoas a quem você ama, que amam você, e nos seus irmãos em Cristo. Agora eu falo para você que quer ajudar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está num evento, digamos que a pessoa teve um ataque de pânico do seu lado, e essa orientação aqui eu ouvi de um psiquiatra, então não estou passando aqui porque a Bíblia não te dá o passo a passo de ajudar uma pessoa, te dá essa visão, né, geral sobre o problema, mas mantenha calma, sabe? A pessoa está tendo um ataque de pânico, aí você chega, ai, o que foi? Nossa, o que é que está acontecendo com você? Peraí, ai, está suando, toma banho de suor aqui, e agora? A pessoa está tendo um ataque de pânico, meu filho, você não tem que aumentar a coisa não, mantenha calma. Se você pode, pegue na mão da pessoa, pergunta, posso pegar na sua mão enquanto você está se sentindo assim? Diga para ela, você sabe que isso vai passar, né? São alguns minutos, daqui a pouco você vai melhorar. Calma que já está passando, pode ficar tranquilo. Você sabe que o Senhor esteve com você em outros momentos, assim, daqui a pouco você vai sair disso aqui, tá? E eu estou aqui com você, então vamos juntos aqui. Tira o foco do medo. Não pergunte a pessoa o que ela está sentindo. O que você está sentindo? Você está sentindo o que agora? Está palpitando? Estou vendo que você está conseguindo respirar? Eu acho que você não está conseguindo. Não pergunte. Não vai ajudar a pessoa. O que ela mais quer é parar de sentir isso. Ela te explicar o que ela está sentindo não vai ajudar ela a ficar melhor. Então, não pergunta. Dê a ela palavras de afeto, de conforto. Mostre que você está junto, que ela não vai ser abandonada. Eu estou aqui com você, calma. O Senhor está com você. Estou aqui intercedendo por você enquanto a gente está junto aqui, mas estou aqui com você. O Senhor Jesus está aqui com a gente. A longo prazo, o que você faz? Continua ministrando na vida dessa pessoa. Porque às vezes você tem essa atitude paciente e tal, e depois você já cai na condenação de novo. Ah não, aquilo lá é palhaçada, aquilo lá não sei o quê, por quê, não sei o quê, e tal. Não, tem que parar com isso, não sei o quê, vamos parar. Não vai ajudar, não é por aí. Porque a pessoa não está querendo sentir isso, não. Não é porque você vai brigar com ela depois que ela vai, ah tá bom, aí obrigado porque você me xingou, agora eu não vou me sentir assim. Não, que você pode e que vai ser abençoador para ela, você continuar ministrando o amor de Deus na vida dela e incentivando a ela a se relacionar mais com Deus e a manter relacionamentos que contribuam para a vida dela, relacionamentos com pessoas que creem. É uma dica, né? Mesmo que digamos que você lá chegou a essa conclusão, não estou chegando a essa conclusão para ninguém, você chegou com, não, isso é uma questão pecaminosa, então eu vou resolver com Deus e tudo vai ficar bem. Olha, se você está tendo esse tipo de sintomas, você precisa de tratamento médico, sim, precisa, e não é vergonha nenhuma você fazer isso. E se você está acompanhando uma pessoa assim, ajude ela a procurar um médico. Por quê? Porque é uma condição na qual ela está neste momento. Não importa como ela chegou ali. Se ela chegou ali por causa de pecado, se você acha que foi, se você está assim tendo, aí sabe tudo, né? Você sabe. Gente, em primeiro lugar, importa menos como a pessoa chegou ali do que importa mais como ela vai sair. E o tratamento médico, ele é útil, sim. E aí você me pergunta, você fala, pastor, mas eu tenho maior medo. Procurar psiquiatra, médico de doido. Eu não sou doido, eu não vou procurar psiquiatra.
Coisa nenhuma. Eu procuro o geriatra porque eu sou velho. Eu procuro o obstetra se eu precisar de parto. Eu procuro... Parto não é doença também, né? Gravidez não é doença, mas eu procuro o dentista se eu tiver dor de dente. Eu procuro todo mundo, menos o psiquiatra, porque eu não sou doido. Porque se eu for no psiquiatra, quando chegar lá ele já vai me dar a carteirinha de doido. Eu já vou sair de lá com o meu crachá doido. Gente, isso é besteira. Eu já falei brincando aqui, porque isso não é coisa para você levar a sério. Apesar de que eu estou falando que isso acontece. Acontece. Agora, eu vou falar para você, por exemplo, que a pessoa diz assim, não vou chegar lá e vai me dar um remédio daquele tarja preta e tal, eu vou ficar todo não sei o que, e depois eu vou ficar viciado no remédio e não sei o que, e você já tem tudo preparado, você que nunca estudou medicina na sua vida, sabe tudo e já se precaver, porque o médico está lá, né? O psiquiatra deve ser tudo gente ruim, né? Doido para entrar uma aqui para tacar uns remédios nele, para ele ficar viciadão, todo grog. Lógico que não é. É um médico. Agora, e se eu tiver que usar continuamente um remédio? E se for um remédio de uso contínuo? Não, crente não pode usar remédio. Uso contínuo não. O crente pode até tomar um remédio, um analgésico, né? Pode tomar um remédio assim, como é que chama? Antibiótico, né? Tá lá com uma pneumonia, toma um antibiótico e depois para, porque ele é de Jesus, santo e são, né? Mas se for remédio de uso continuado, não pode, que aí é bom, falta de fé. Irmão, quantos doentes tem aqui? Ó, tem 2 doentes ali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Abaixou a cabeça ali, mas você não está doente do que eu estou falando, não. Aqui, irmão. Isso aqui, ó, chama miopia. Tem outros negócios lá também que eu esqueci o nome. Tem os nomes. Isso é doença. Isso é um problema. E eu preciso de algo de uso continuado. Se eu quiser ver vocês. Se eu quiser ler minha Bíblia. Porque nem a de letra grande, gigante, mais eu leio. Se eu não tiver esse uso continuado aqui, tá bom? Então, se você precisar e for prescrito por um médico, não porque alguém disse que tal coisa é bom, então que não seja assim, ignorante, irmão. Tenha conhecimento de que é uma condição, isso aqui é uma condição que precisa de uma correção. O remédio também, mesmo que for continuado. Se for um remédio para pressão, tá, mas remédio de doido não. É porque você que falou que é remédio de doido, porque ninguém disse que é. E outra, né, vi um psiquiatra falou, olha, 10% talvez do que a gente atende são pessoas que têm realmente algo que alguém podia chamar, isso é doido, né? 90% é ansiedade, é depressão, são essas coisas. 90%. Então, todo doido vai passar por um psiquiatra, mas nem todo mundo que vai ao psiquiatra é doido. E se for doido, é menos gente? Isso é questão para outro dia a gente falar. O que faz uma pessoa ser pessoa e digna diante do Senhor? E se for uma pessoa que tem uma síndrome que o torna diferente de você, uma síndrome de Down? Aí você vai perguntar também quem pecou, o pai, a mãe, ou a criança, Você está vendo, irmão, que a gente precisa parar e pensar, porque quando você olha para o Evangelho, você para de discriminar as pessoas, você para de pôr rótulo nas pessoas, e você para de ter medo, se por acaso você tem uma coisa, e você fala, não, vão colocar um rótulo em mim. Não vão colocar um rótulo em você não, porque se colocar, só vai ficar aí se você deixar. Às vezes o rótulo é importante para a gente poder saber com o que a gente está lidando, mas não significa que isso aí faça de você uma pessoa que precise mais ou menos da graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos somos iguais na necessidade diante do Senhor. Porém, irmão, a ajuda médica não é suficiente. Não é suficiente.
Eu vi o psiquiatra dizendo assim: olha, quando a pessoa pergunta para mim assim, tem cura, doutor? Eu digo para ele, você vai ser agora bem tratado, e o que nós esperamos é que você continue, você fazendo o tratamento, tomando o remédio adequadamente, você não vai ter mais as crises. E aí ele fala, às vezes acontece, né? A gente está lá, o sujeito chegou, precisou até de internação, porque a crise foi muito forte e tal, precisou de internação. Aí a gente vai, medica e tal, o sujeito passa lá, uma internação às vezes longa, ficou lá 15 dias e tudo, e aí ele sai bem e tudo, está tomando remédio, passa um tempo, aí volta o indivíduo lá, com os problemas todos de novo. Mas por que está com isso? Aí vou conversar com o familiar, isso esse psiquiatra crente. Aí vou conversar com o familiar e falo assim, ele começou a frequentar uma igreja, o pastor mandou ele jogar fora os remédios, que se ele confiasse em Deus mesmo, ele tinha que jogar fora os remédios. E aí ele surtou de novo, deu de novo. Irmão, você quer dizer para Deus como é que Deus vai abençoar você? Não, agora é o seguinte, não quero mais comer. Agora eu quero viver da graça, da glória, da manifestação de Deus, porque o poder de Deus é tão grande, que o poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Ele estava já, àquela altura, podia estar entrando em decomposição, mas o Senhor Deus que restaurou Jesus, vai restaurar o meu físico, inclusive eu vou perder essa barriga em nome de Jesus. Não que eu vou fazer exercício físico, é porque Deus vai fazer tudo. Eu não vou comer, eu acho que eu vou parar de respirar. Para 5 minutos. Gente, vamos parar de querer dizer como é que Deus vai fazer as coisas. Ele pode fazer o milagre de um instante? Pode e faz a hora que Ele quiser, mas não porque você disse que é agora. Jesus, passa aqui, faz agora. É cachorro? Eu estou dizendo que a ajuda médica não é suficiente, por quê? Porque o próprio médico diz, olha, eu não estou oferecendo a você a cura através do medicamento. E às vezes aquilo que leva você à ansiedade, é isso que precisa mais ser tratado. Que leva você ao pânico, é isso que precisa ser tratado. E onde é que você vai encontrar o socorro e a resposta? Em Deus. Você precisa buscar Deus mais do que antes. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Foi assim que nós terminamos na semana passada, é assim que nós estamos terminando hoje. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé para a gente orar? Porque você precisa de ajuda em Deus, você precisa buscar Deus, você precisa de pessoas? Precisa. Você precisa de aconselhamento? Precisa. Você precisa conhecer o Senhor Jesus através da palavra e de um relacionamento profundo com Ele? Precisa. É disso que todos nós precisamos. E aí agora, um exercício que é sempre. Por que a gente sempre ora, né, na igreja? A gente ora só na igreja, não, a gente ora o tempo todo. Por que nós vamos orar agora? Por causa dessa promessa. Está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você pode pedir ao Senhor a cura? Sim, eu peço. Eu creio. Eu só não determino, porque o Senhor Jesus é que determina. Mas eu espero que a qualquer momento, né? Eu adoro essas palavras assim, de repente. Mas de repente, veio do céu um vento impetuoso. Mas Deus, eu gosto, porque Deus faz a virada, eu confio, é por isso que eu oro, eu espero que Deus seja num processo, e Deus age mais em processos do que em imediatos. Se você olhar para a natureza, a criação do mundo foi em 7 dias, tudo é processo. Você não joga a semente e já pula de lá a espiga de milho, não, jogou pula lá, vou plantar essa semente em nome de Jesus, pulou a espiga de milho. Não, você vai plantar e vai esperar o tempo, que vai crescer o pé, vai dar as espigas, porque Deus é um Deus de processo. Por que na sua vida tem que ser imediato? Se Deus quiser, pode ser. Eu, infelizmente, não amadureci o suficiente para não pedir imediato, mas eu já amadureci o suficiente para não exigir de Deus o imediato. Não,
jamais vou exigir de Deus. Eu vou sempre confiar que de repente Deus pode fazer, mas eu nunca vou dizer para Deus que se Ele não fizer agora, Ele não é Deus, ou eu não sou mais crente. Quem sou eu? Está louco? Eu sou crente até morrer de qualquer doença, de qualquer problema, que eu vou para o céu, irmão, com Jesus. Agora, eu creio que Ele pode abençoar você. Então essa prática, ela já vai abençoar você. Feche os seus olhos. E aí, se você está apavorado, com vontade de gritar, né? Às vezes a gente tem isso. Então, suplique. Súplicas. E o seu Pai Celeste, Ele está pronto para entrar nesse quarto escuro, nesse vale escuro aí, para dizer assim: calma, estou aqui, não foi nada. Não é isso, você não viu nada não. Já vou acender a luz aqui, você já vai ver tudo certinho, está tudo normal, o papai está aqui, ó, do lado, na sala aqui, ó. Pode ficar tranquilo, pode deitar, pode dormir, o papai está aqui. Esse Pai Celeste, se o meu Pai terreno, com todas as falhas dele, pôde me socorrer, o nosso Pai Celeste não vai socorrer você nesse quarto escuro aí, não? Claro que vai, sempre vai. Se eu tenho certeza, por que eu dormi? Porque eu sabia que se eu gritasse de novo, ele entrava no quarto de novo. Então eu posso dormir, porque quando eu gritar, o meu Pai vai me responder, meu Pai Celeste. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, a fonte da nossa vida. Nós esperamos no Senhor, cremos, ó Deus, que o Senhor não nos rejeitou por causa dos nossos pecados, ou por causa dos nossos problemas, ou por causa das nossas enfermidades. Pelo contrário, o Senhor veio justamente por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas enfermidades. E o Senhor lidou com os nossos problemas, com os nossos pecados e com as nossas enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor na cruz. De modo que essa enfermidade, ó Deus, na verdade, ela foi lançada na cruz com o Senhor. Esse problema, ó Deus, esse pecado foi lançado na cruz. Ó Deus, obrigado porque em Ti nós encontramos misericórdia, nós encontramos socorro e nós encontramos graça. Nós encontramos graça, nós encontramos graça, esse favor que nós não merecemos, mas que é tão abundante, maravilhosa graça, que alcança gente pecadora, que alcança gente desesperada, que alcança gente que acha que num dado momento Deus está contra ele, porque ninguém está a favor. Ó Deus, o Senhor não destruiu aquele povo na beira da terra prometida, mesmo que o Senhor tratou com eles, ó Deus, mesmo que o Senhor lidou com o pecado deles, ó Deus, o Senhor ainda os preservou, e no tempo oportuno, na ocasião oportuna, um povo que o Senhor escolheu, entrou na terra prometida. Ó Senhor Deus, se vamos entrar nessa terra hoje, ou se vamos entrar daqui a 40 anos, Senhor Deus, pouco importa, desde que o Senhor nos dê a graça de manter a confiança de que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que o Senhor é o pastor, ó Deus, o bom pastor que anda com a ovelha no vale da sombra da morte, e ali o Senhor a protege, e ela não tem medo de mal algum, porque sabe que o Senhor está com ela. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensinou a orar ao Pai Celeste, que pode todas as coisas, que nos trata como filhos e que nos prometeu a vida eterna. Ó Deus, que o dom do Senhor esteja sobre nós, esse dom da vida eterna, essa graça maravilhosa. Abra os nossos olhos no momento de escuridão, acenda a luz no dia das trevas e nos faça passar, Deus, mesmo que passemos um episódio, 2, 10, não interessa, nós passaremos por todos eles, segurando na Tua mão, Senhor Deus. Às vezes uma mão que o Senhor proveu com um irmão, que naquela hora a gente sentiu até que tinha de verdade o Senhor ali, porque o Senhor colocou um irmão, um marido, uma esposa, colocou um filho, colocou um amigo, uma amiga, ó Senhor Deus, que pegou na mão e disse: eu confio no Senhor que está levando a gente através desse vale, nós vamos chegar lá na frente. Obrigado, Senhor Deus, porque essa é a revelação da Tua palavra para nós, e nós declaramos a nossa fé no Senhor nessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, obrigado por nos tratar com tanto amor, ó Deus, e ensina-nos como igreja, Senhor Deus, a tratar as pessoas assim também, no amor do Senhor, na esperança, na confiança
de que o Senhor há de completar a obra que o Senhor começou na nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo com a tua graça, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Não tenha medo do Senhor, confie no amor do Senhor. O Senhor é contigo, tá bom? Mesmo os dias difíceis, o Senhor está aí. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Domingo temos uma aula especial na nossa escola bíblica, e os professores Gilma e Vilmontes ficam com raiva porque eu faço propaganda, só porque eu vou dar aula. Mas não é não, irmãos. Nossas aulas estão uma bênção na escola bíblica. Você precisa vir, tá bom? Deus abençoe você.